Caro assinante do Clube de Vinhos Wine Pro, temos o prazer de receber aqui conosco o amigo Rodolfo Chaves, sommelier, professor da ABS, Associação Brasileira de Sommelier, que vai nos contar um pouco sobre o vinho Maison du Bois e degustar com a gente. Então eu gostaria agora de passar a palavra para o Rodolfo, por favor. A produção desse vinho é bastante requintada, é primordial a qualidade da uva no vinhedo. Ele praticamente não recebe nenhum aditivo químico, pesticidas, herbicidas e fungicidas, então ele é quase um vinho orgânico, esse vinho. Ele é feito com uvas de vinhedos exclusivamente colhidos manualmente, então não tem nenhuma máquina que entra no vinhedo, só entra para a prensagem, a extração do suco e uma posterior fermentação, somente uva, nenhuma folha, nenhum galho, nada mais além do que isso. A seleção das uvas é bastante criteriosa, a maturação da uva principalmente. Isso aqui é um vinho que ganha um pouco mais de corpo, um pouco mais de álcool, né? Toda a fermentação desse vinho é feita da forma mais moderna que se tem hoje notícia para a produção de vinhos no mundo. São tanques de aço inox com temperatura controlada por computador. E isso qualquer vinícola que se preze em torno do mundo vai fazer isso com os seus vinhos. É a maneira mais sofisticada e mais segura que se tem hoje para a produção de vinhos. E depois disso o vinho ele é estabilizado dentro desse tanque durante alguns meses, variando dependendo da safra, mais ou menos de 6 a 7 meses. E posteriormente ele é engarrafado e comercializado. Ele não tem nenhum tipo de envelhecimento em barrica, isso conserva as características de cor, aroma e sabor típicas da uva Pinot Noir que foi utilizada na produção desse vinho. Então é o aroma e o sabor da Pinot Noir puro, o sabor também, né, claro. Bom, Rodolfo, agora eu queria que você contasse para o assinante do Clube de Vinhos Wine Pro um pouquinho sobre a região da Borgonha, curiosidades, comparações com a famosa região de Bordeaux. Vamos lá, por favor. A única semelhança que existe entre as duas regiões é que as duas são francesas e fazem grandes vinhos, pronto. São estas as semelhanças principais. Porém são uvas diferentes, são critérios diferentes para a produção dos vinhos. Borgonha é uma região infinitamente menor, tem menos produtores e o produtor ele pode se valer de um vinhedo que um concorrente dele, ou um membro de uma outra família, também se vala desse vinhedo. Então lá é dividido as regiões, os chateaus são divididos pelo vinhedo. Certo? Em Bordeaux já acontece uma forma bastante diferente. Bordeaux, você entende Bordeaux como se fosse um país dentro da França, e esse país ele é dividido em 63 micro-regiões. E cada uma delas produzindo vinhos diferentes, praticamente com as mesmas uvas, não com os mesmos vinhedos. Borgonha é o berço das uvas Pinot Noir e Chardonnay. Bordeaux já são as uvas clássicas, como Cabernet Sauvignon, Merlot, a Carmener e a branca Sauvignon Blanc. Então tem bastante diferença. Praticamente Borgonha não produz vinhos doces, são pouquíssimos vinhos doces. Agora Bordeaux já produz alguns dos melhores vinhos de sobremesa do mundo, como é o caso do Sauternes, do Barsac, Saint Croix du Mont e outros vinhos. Ambas as regiões produzem vinhos espumantes pelo método champenoise, que é o mesmo método utilizado na produção do vinho champanhe. Então você pode degustar um cremant de Borgonha ou um cremant de Bordeaux. Então ambas as regiões produzem vinhos espumantes. Característica de solo das duas regiões são diferentes. As AOCs, apelação de origem controlada, também são diferentes. Bordeaux é a maior região produtora de vinhos do mundo, a maior vinhedo do mundo. Borgonha não, Borgonha é uma micro-região que produz vinhos espetaculares. O Bordeaux também faz isso. As duas regiões abrigam hoje, com certeza, os vinhos mais caros do mundo, tanto Bordeaux quanto Borgonha. É possível você encontrar vinhos com preço e qualidade espetaculares como esse, mas também achar os vinhos estratosfericamente caros nestas regiões. A outra semelhança que tem entre as duas regiões é que as duas regiões são movidas pela safra. E dependendo da safra, uma safra regular, uma safra razoável, uma safra excelente,
o preço acompanha a qualidade do vinho. Então as duas regiões são movidas pelas safras. Nesse caso, a gente pode falar que um é melhor que o outro? Não, nenhum vinho é melhor do que o outro, na minha opinião. Claro. Não, nenhum vinho é melhor do que o outro, depende. Depois de mais de humildes 12 anos degustando vinhos, trabalhando com vinhos, vendendo, bebendo vinhos principalmente, eu penso o seguinte, eu digo o seguinte: qual é o melhor vinho do mundo? É aquele que eu gosto, é aquele que eu compro, é aquele que eu posso comprar. Mas para mim, sinceramente, o melhor vinho do mundo é aquele que está aberto, este agora, que eu estou aqui do lado de um grande amigo, ou o próximo vinho que eu vou abrir hoje à noite, quando eu chegar em casa. Para mim, esses são os melhores vinhos do mundo. Qual está aberto ou qual que iremos abrir. Esses são os melhores vinhos do mundo. Depende do paladar, da proposta do vinho, depende de você. Masson du Bois significa algo em torno de trabalhador do bosque, lenhador do bosque. Então, assim, não é... Tem gente que fala Maison du Bois, não é Maison, é Masson du Bois, uma coisa um pouco diferente. Eu mesmo já falei errado um dia, né? Então, queria oferecer esse vinho para vocês, inclusive, para a gente degustar o vinho e ver aí as características organolépticas do vinho, de cor, aroma e sabor. Espero que vocês sintam o que nós vamos sentir aqui. Então, tá bom. Saúde. Em relação à cor do vinho, é um rubi claro. Ele tem uma cor clarinha, típica de um vinho produzido nesta região. Pinot Noir do Novo Mundo, ele é bem diferente do Pinot Noir do Velho Mundo, sobretudo Borgonha, muito diferente. O aroma de frutas vermelhas é literalmente incandescente, ele é muito pungente, ele é muito forte e um pouco de mineralidade floral. Então esta é a complexidade, são as características primárias de um bom vinho feito com Pinot Noir da Borgonha, de um Borgonha. Essas são as características olfativas. Agora, na boca, médio leve corpo, um vinho seco, frutado, ele tem um sabor que lembra framboesas, groselhas, tem um tanino delicado e uma acidez bastante forte, o que torna esse vinho altamente gastronômico, ele é de fácil compatibilização com comida. Se for fazer uma harmonização mais próxima do que tem na França, eu acho que a carne de pato, uma grelha de pato vai harmonizar muito bem com esse vinho, ou você em casa aí pode harmonizar com uma massa com molho de manjericão, um pouco mais de especiarias, pimenta preta, né? Vai harmonizar muito bem. Carne, no caso da carne aqui eu recomendo um cordeiro ou uma carne de gado ao ponto, vai harmonizar muito bem com esse vinho. Certo? Sempre em boa companhia. É isso. Sempre em boa companhia. Às vezes você não precisa de um motivo. Na minha opinião, você não precisa de um motivo para abrir um vinho. O vinho pode ser o motivo.